barrentos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para ajudar vocês com a tão sonhada nomeação. Muito prazer, eu sou a Prof. Dani Marra, especialista em provas discursivas, e sim, para chateação da maioria, vamos ter prova de redação no concurso da PM Rio Grande do Norte. Se trata da retificação 2 do dia 25 de março. Vocês estão cientes dessa retificação? Porque assim, foram várias. Inclusive, depois dessa do dia 25 de março, eu estou gravando esse vídeo agora no início de abril, tivemos mais uma retificação. Gente, esse concurso, assim, ele tá bem tumultuado, então é importante vocês estarem acompanhando lá no site da banca. Eu sei que muitos ficaram chateados por conta da redação. Ai, eu tava torcendo, dando graças a Deus, porque não vai ter redação. Não gosto de fazer prova discursiva, sou muito ruim para escrever. Hoje em dia a gente quase não se escreve à mão, então a galera realmente fica chateada quando tem prova discursiva. Mas estou aqui para ajudar vocês e a gente vai fazer o nosso melhor, tanto nós aqui desse lado para preparar vocês, quanto vocês na preparação, no empenho de vocês, disciplina, constância, porque a gente sabe que é o que é fundamental, tudo isso é fundamental para a gente conseguir o nosso objetivo, perfeito? Então a gente vai conversar sobre tudo relacionado a essa prova discursiva, essa abençoada retificação, né? Então vamos lá, vamos falar sobre. Então a nossa banca, pelo que vocês já perceberam, é a IDECAM, a nossa famosa IDECAM. Qual será o nosso roteiro dessa aula, galera? Vai ser sobre a banca, quero falar um pouquinho sobre ela, eu sempre gosto de falar sobre a banca, que por mais que tenhamos um tipo textual que é um tipo textual tradicional de provas de concurso, a gente precisa entender um pouco sobre a banca, que faz diferença com relação às nossas estratégias. Quais serão as estratégias traçadas de acordo com o perfil da banca? Isso é imprescindível para um profissional que trabalha na área de prova discursiva, não é simplesmente faz redação do Enem que vai dar certo, que a gente sabe que não é bem assim. Tá? Quando se trata de concursos públicos, por mais que seja o mesmo tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, eu vou tratar um pouquinho de forma mais profunda aqui com vocês, a perspectiva adotada no tratamento do tema ela é diferente. Tá? Como que a gente sabe disso? Por meio dos critérios de avaliação. Então, os critérios de avaliação nos dão norte do que o corretor quer em cada quesito para você tirar a nota máxima, para você ter a nota máxima. E um ponto muito importante que eu quero falar com vocês aqui é exatamente esse, a perspectiva na hora de tratar o tema, de desenvolver o tema, qual deve ser o nosso raciocínio. Isso é muito importante para a gente não tangenciar, perfeito? Vamos falar sobre os critérios de correção. Como eu falei, vocês sempre me perguntam o que a banca mais valoriza, prof, a estrutura, é conteúdo, atendimento à norma culta. Então, a gente vai entender isso. Quero falar um pouquinho sobre a mentoria, porque essa vai ser a nossa aula introdutória da turma também, a aula 1. Então, vou falar um pouquinho para os alunos entenderem como que vai funcionar também. E você que ainda não iniciou essa preparação, nem sabia, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, gente, eu nem li essa retificação, nem sabia que ia ter prova discursiva, meu Deus, que loucura! E aí vai ter que correr atrás disso. Vou até deixar aqui para vocês nos comentários a nossa central de atendimento para vocês entrarem em contato, para vocês tirarem as dúvidas caso surja alguma, tá? Principalmente sobre as correções das redações, porque é algo imprescindível. E como que vocês devem estudar para a prova discursiva também é um conteúdo muito importante para os alunos aí que já iniciaram o curso. E como eu disse, essa vai ser a nossa aula número 1, perfeito? Bom, então primeiro vamos falar um pouquinho sobre a IDECAM. O que eu tenho para falar com você sobre essa banca? Primeiramente, não é uma banca tão rígida, tá? Ela se assemelha ao Instituto OCP, ao IBGP, é uma banca criteriosa com relação a alguns detalhes, que aí eu vou mostrar para vocês. Ela tem os mesmos critérios de correção, a mesma forma de dividir a nota, de diluir a nota, que a IDECAP. Vocês conhecem a banca IDECAP? Ela geralmente é uma banca examinadora mais
da turma dos meninos do estado do Espírito Santo, ela atua muito nessa região. Então, assim, a gente sempre fala que a IDECAN e a IDECAP, elas são primas. Então, são bancas que têm a forma idêntica de correção da redação, tá? Então, é uma banca que ela não é muito exigente com relação à estrutura, tá? Se você entregar o arroz com feijão da estrutura, dificilmente você vai ter uma penalização, mas é uma banca que tem uma exigência mediana com relação à interpretação do tema, que é aí que a galera escorrega, que a maioria, inclusive, tá? Não tão exigente quanto a FCC, mas fica ali no meio do caminho. Não tão boazinha quanto a FGV, porque a FGV ela pega tão pesado na prova objetiva que chega na discursiva, ela é uma mãe. Muitas redações que o aluno tangencia o tema e você tem ali uma nota com 90%, até nota máxima com relação à interpretação e abordagem do tema. Então, ela fica ali no meio do caminho, tá? É uma banca que, na maioria dos casos, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, na maioria dos casos, cobra assuntos relacionados ao cargo. Então, o eixo temático relacionado ao cargo, não que vai ser um tema específico acerca de atribuições do cargo da Polícia Militar, não é um conteúdo técnico, lá no edital deixa bem claro que é um assunto relacionado a atualidades. Então, a gente tem aí 80% de chances da banca cobrar um assunto relacionado à segurança pública, eixo temático, segurança pública. Então, vários assuntos podem englobar aí nesse eixo temático. Pode sim abordar assuntos que sejam de conhecimento geral, mas que esteja totalmente atrelado à atuação da Polícia Militar. Lembrando, não vai ser um conteúdo técnico, perfeito? Então, o que eu aconselho a vocês? Quando forem treinar, a gente tem que variar os eixos temáticos. Isso daí eu acredito que não seja segredo para ninguém. Temos que variar, tá? Porque é atualidades e as bancas, em muitos casos, muitas vezes, elas cobram um assunto totalmente fora, exatamente para desestabilizar vocês. Como eu sempre falo, às vezes era um assunto que vocês tinham amplo conhecimento sobre. Mas como não estavam esperando, foram pegos de surpresa, aquilo realmente choca, desestabiliza, deixam vocês nervosos, ansiosos, e aí vocês não conseguem entregar o real conhecimento que têm. Então, lá na plataforma, você tem disponível todos os eixos temáticos. Já liberei todos os temas para essa turma. Tem um campo que se chama tag. Lá você vai conseguir filtrar por eixo temático. O que você tem que fazer? Então, você vai fazer um treinamento acerca da segurança pública. Hoje, a primeira semana. Segunda semana, eixo saúde. Terceira semana, segurança pública novamente. Quarta semana, você faz acerca de questões sociais, depois tecnologia e assim vai. Então, você sempre vai fazer uma semana de segurança pública, outro eixo, segurança pública, outro eixo, segurança pública, outro eixo. Então, você vai conseguir treinar mais assuntos que são mais prováveis de serem cobrados na prova, mas sem negligenciar os outros assuntos, porque é assim que a gente trabalha, tá? Principalmente quando a gente conhece a banca, já sabe do histórico dela. Perfeito? Ótimo. Tipo textual, se vocês querem saber algo a mais sobre a banca e eu não comentei aqui, pode deixar aqui para mim nos comentários que eu esclareço. Tipo textual, então, vai ser o dissertativo argumentativo. Então, é aquele tipo textual que a gente vai defender um ponto de vista por meio de argumentos, por isso que ele chama argumentativo. É um texto de persuasão, seu objetivo é convencer o seu interlocutor a pensar daquela forma que você escolheu defender acerca daquele assunto. Então, lá na plataforma tem também para vocês todas as formas, todas as possibilidades de montagem de frase temática, de acordo com o núcleo, recorte e como vocês vão fazer para interpretar todos esses temas. Então, qual é a postura com relação a este tipo de tema, essa montagem de tema? Lógico, a gente tem muitas aulas aqui no canal também com temas que eu trabalho com vocês, a redação pronta. Então, aqui do lado direito da tela de vocês, tem um botão que se chama de professora Dani Marra, que aí são só os vídeos do meu canal. Lá vocês encontram várias redações que inclusive já foram corrigidas pela IDECAP e eu ensino a vocês como interpretar várias possibilidades de temas,
tá? Então a gente tem que entender, como eu falei lá no início do vídeo, que cada frase temática a gente adota uma postura, ou seja, cada frase temática a gente tem uma perspectiva no tratamento do tema, tá? Isso é muito importante para a gente não tangenciar. A banca IDECAM, ela tem algumas propostas que inclusive vocês podem procurar também na internet. Eu deixei algumas também lá na plataforma, alguns temas, que ela não coloca frase temática. E não é como a FCC, quem já fez alguma prova para a FCC sabe mais ou menos como ela trabalha, deixa uma coletânea, um pensamento de uma autoridade, de um filósofo. Não é bem assim. Ela gosta muito de trabalhar com imagens, charges, para ser mais preciso. Então ela coloca uma charge, uma imagem, às vezes a gente tem um diálogo ali, às vezes não. E ali ela fala, de acordo com a mensagem da charge, elabore um texto dissertativo com seu posicionamento, argumentos convincentes e só. Então temos sim alguns temas elaborados pela IDCAP bem difíceis. Na minha opinião, de acordo com o meu conhecimento sobre a banca, ela é 880. Ou ela é muito rigorosa com esse tipo de tema, eu acho que exige muito do candidato com relação à sua capacidade de interpretar, ainda mais no dia de hoje, que a gente vê essa dificuldade ainda maior do que há pouco tempo, há 10, 15 anos. Então a gente vê essa dificuldade que vocês têm de interpretar até quando tem uma frase temática clara, ainda mais quando a gente só tem uma figura, uma imagem, tá? O que a banca quer saber de mim com relação a esse tema? E é assim mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui. E tem frases temáticas bem clichês mesmo, sabe? Os desafios da atuação da polícia militar, temas muito fáceis ou temas difíceis, tá? De acordo com a minha opinião e com o tempo que eu trabalho já com essa banca. Então, lá na plataforma vão ter temas de níveis hard, níveis fáceis, níveis médios, para vocês treinarem e estarem preparados para todas as possibilidades, que é assim que a gente precisa treinar. O treinamento ele é para isso, é para a gente simular as possibilidades da prova e ver como que a gente sairia, e aí corrigir os possíveis erros que seriam cometidos lá na prova, perfeito? Bom, então vamos concluir aqui. Bom, o tipo textual, como eu falei, é o dissertativo argumentativo. Como eu disse, tem aulas bem completas falando sobre parágrafo de introdução, desenvolvimento, como que vocês devem desenvolver, tá? As técnicas, tem algumas aulas aqui que vai ajudar vocês também. Critérios de correção, tá? Vamos falar aqui antes sobre alguns detalhes do concurso. Então, aqui nós temos 146 vagas. Essa é a remuneração após a formação e a nossa prova é dia 14 de junho. Eu estou gravando essa aula no início de abril, como eu falei com vocês. E a gente tem um tempo hábil para estudar, tá? Não deixem para a última hora, eu vou até falar como estudar para discursivo, eu vou abordar mais com vocês acerca disso, mas não deixem para a última hora, tá? Porque senão vocês vão ficar desesperados por conta dos detalhes que a gente precisa se atentar com relação à banca, de acordo com os critérios que eu vou mostrar aqui. Então, a prova discursiva será elaborada com base em conhecimento geral, tá? Assuntos relacionados a atualidades. Consistirá de texto dissertativo argumentativo. É o mesmo tipo textual do Enem, mas a gente não trata o tema da mesma forma que a gente trata quando a gente vai elaborar uma redação para o Enem, tá? Por exemplo, a gente não problematiza temas, tá? Se o tema ele fala de um assunto positivo, a gente vai trazer vertentes, viés positivos acerca daquele assunto. A nossa redação, ela vai ser de 20 a 30 linhas, tá? A redação padrão. Isso aqui eu sempre corto, tá? Não tem como a gente elaborar uma redação procurando, tá? Objetivando uma nota máxima sem entregar o nosso máximo. É o que eu sempre falo com os meus alunos. Você quer o máximo da vida, isso seja, gente, do que for. Você vai entregar o seu máximo. Se para você o mediano serve, você entrega o seu mediano. Se para você o mínimo serve, você entrega o seu mínimo. Eu gosto de trabalhar com alunos que miram nota máxima. Por isso que o meu curso chama Redação Nota Máxima. O meu objetivo com vocês é gabaritar a redação. A gente mira lá na lua. Se de tudo der errado, a gente acerta ali as estrelas, as nuvens e vamos
brilhar do mesmo jeito. Então, meu objetivo com vocês sempre é nota máxima. Eu quero alunos que estejam empenhados, compromissados a entregar o seu melhor. Então, uma redação com 20 linhas, a gente consegue uma nota mínima, uma nota mediana, mas uma nota máxima a gente não consegue. Primeiro porque a gente não consegue entregar todos os elementos obrigatórios de cada parágrafo, e vocês vão aprender que cada parágrafo ele emprega um objetivo nesse tipo textual, cada período emprega um objetivo no seu respectivo parágrafo. Então, é uma estrutura um pouco mais engessada, diferente de um texto expositivo, por exemplo. Então, a gente não consegue entregar todos os elementos obrigatórios. E outro detalhe, a gente não consegue ser persuasivo escrevendo pouco. Se eu falar para você, olha, me convença a comprar tal produto em 20 segundos. E aí, com a outra pessoa, eu falo, me convença a comprar tal produto em 1 minuto. Quem você acha que vai ter mais chances de ser persuasivo? Aquele que vai ter mais tempo para falar, para convencer. A mesma coisa a redação, gente. A gente precisa apresentar exemplos, repertório, argumentar, demonstrar o nosso senso crítico, o nosso conhecimento de mundo e como que a gente faz tudo isso em 20 linhas. Não fica uma redação com bom desdobramento das ideias, com parágrafos de desenvolvimentos realmente desenvolvidos, que é para isso que eles servem, entende? Então a gente não vai conseguir entregar aquilo que é necessário entregar para a gente obter uma nota máxima, 90% de desempenho, que é o mínimo que eu quero de vocês. Perfeito? Então a gente vai escrever as 30 linhas, tá? No máximo aí 29 linhas, tá bom? Mas a gente não vai escrever menos do que isso, porque a gente não vai entregar tudo. Combinado? Então esqueçam 20 linhas. Bom, atualidade, né? Já falei com vocês, e o tema vai ser abordado pela banca, nada de novo. Serão corrigidas todas as provas dos candidatos que obtiverem 60% da nota. Então, gente, 60% para mim adianta? Não. Por quê? Porque eu só vou ser aprovado. Gente, eu tô querendo gripar. Aí a garganta vai ficando ruim. Por isso toda hora tem que ir parando para tomar água. Então, aqui, gente, 60% aqui é da prova objetiva, tá? Então, você tem que acertar 60% das disciplinas de objetiva e não pode zerar em nenhuma. E aí você vai ter a sua redação corrigida. Por que eu trouxe essa informação aqui? Porque na fase de recurso, gente, isso gera muitas dúvidas. O aluno, ele não entende por que a redação dele não foi corrigida. Professora, tá na fase de recurso, só que eu quero recorrer quanto à não correção da minha redação. Gente, fase de recurso é para a gente recorrer com relação à nota que a banca atribuiu ao seu texto. Se o seu texto não foi corrigido, é em outra fase. Ah, porque deveria ter anulado uma questão que não foi anulada. Então, é lá na fase de recurso para objetiva. Então, você já tem que estar ciente desse número aqui. Por quê? Porque esse número vai dizer se a sua redação vai ser corrigida ou não. Então, assim que for disponibilizada a nota da objetiva, analise se você acertou 60% de cada questão, se não zerou nenhuma disciplina, porque se não for classificado dentro desses quesitos, a sua redação não vai ser corrigida. Então, você tem que correr atrás disso no momento que a sua objetiva foi lançada, a nota das disciplinas objetivas. Quando for lançada as notas da discursiva, né, porque é uma, mas são as notas de todos, não tem como, tá? A gente brigar com a banca com relação lá atrás, porque a sua redação não foi corrigida. Isso deveria ter sido feito antes, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Anota isso no material para facilitar, para vocês não esquecerem, porque vocês esquecem, ok? E aí, na fase de recursos, vocês me deixam louquinha. Então, a nossa prova, ela vai valer 30 pontos. O nosso combinado aqui é, no mínimo, 27 pontos, tá, turma? Pra gente ter uma nota competitiva para sermos classificados aí em uma excelente posição, tá? Então, a gente não vai pensar de jeito nenhum em 60%, porque só a prova e meu objetivo com vocês é nomeação. Bom, agora uma parte importantíssima que é acerca dos critérios de correção. Vamos analisar juntos, porque a gente precisa entender como que a gente vai andar no território inimigo para a gente conseguir ali ultrapassar e conseguir a nota máxima em todos os quesitos. Vamos lá que eu vou analisar com você.
Como eu falei com vocês, essa banca ela tem a forma de avaliar os textos igual, tá? Idêntico à banca IDCAP. Então, como que ela divide? Ela divide aspecto formal, que vai valer 15 pontos. Depois ela tem a parte textual e depois a parte técnica, tá? Vamos lá que a gente vai entender um pouco. Então, se ela divide aqui estrutura, vamos falar assim a grosso modo, tá? Porque vocês vão entender que é um pouco mais complexo que isso. Então, se ela divide estrutura e divide conhecimento técnico 7,5 cada um, os dois vão somar 15 pontos. E só a correção gramatical vale 15, o que ela valoriza mais? A correção gramatical, tá? Então, assim, redação, turma, não tem gabarito. É a parte da sua prova que não dá para você estudar sozinho. Por quê? Porque você precisa entender onde você está errando. Você não estuda para a sua objetiva, aí você primeiro vai ler o material, ou seja, estudar a parte teórica, depois você vai analisar, fazer o resumo, depois vai fazer o exercício. E como que você sabe se você está indo bem nos seus estudos? Por meio do gabarito desses exercícios que você fez, não é isso? A mesma coisa é a prova discursiva. Vocês vão estudar a parte teórica, entender estrutura, entender a relação dos conectivos, que é muito importante, tá? O uso de conectivos. Vão entender a questão da argumentação, de repertório, montar o caderno de vocês e depois vocês vão praticar, escrever uma redação. Turma, inteligência artificial é algo muito polêmico, tá? Não aconselho vocês a entregar a redação de vocês para a inteligência artificial corrigir, tá? Ah, porque você é professora de redação. Não, gente, vocês podem até contratar outros profissionais que vocês quiserem, mas aconselho a serem pessoas, seres humanos. Por quê? Eu não tenho preconceito com a inteligência artificial, eu acho que ela veio para ajudar muito a gente mesmo, em vários quesitos, mas em alguns quesitos ela não vai ajudar por enquanto, tá? Não sei mais para frente, mas até o momento o trabalho não é eficiente. Primeiro, para inteligência artificial, isso eu já usei algumas, tá? As mais utilizadas por vocês todas. Para ela, você sempre tem que problematizar o tema. Então, a inteligência artificial, ela trabalha, gente, com relação a pesquisas que são feitas ali na internet, banco de dados, tá? Então, ela acha que todos os temas eles devem ser problematizados, todos os temas ela aborda causa e consequência, do jeito que a gente aprendeu lá no ensino médio, lembra? Tem um tema lá, benefícios da inteligência artificial. Aí ensina a gente o quê? Causa e consequência. A inteligência artificial faz igual. E não é, a banca quer saber quais são os benefícios da inteligência artificial. Ela não quer que você aborde causa e consequência. Inclusive, tem uma aula que eu postei aqui também no canal, podem dar uma olhada, de uma redação que foi corrigida pela banca. Eu coloquei para a inteligência artificial fazer a correção e comparei com a correção da banca. Gente, a inteligência artificial atribuiu uma nota muito acima da banca, uma nota bem superior à nota atribuída pela banca, tá? Porque o aluno foi exatamente nesse raciocínio. Não sei, na verdade não era meu aluno, tá? Era uma pessoa que me procurou para fazer recurso, eu pedi autorização para utilizar a redação dele, óbvio, sem identificá-lo também, óbvio, mas ele parece que estudou com inteligência artificial, ele seguiu aquilo que a inteligência artificial estava ensinando ele, aplicou na prova e a nota dele foi mediana, tá? Bem próxima ali à nota mínima que era necessário para ser aprovado. Conseguiu estar dentro das vagas? Não. Foi aprovado? Sim. Está dentro das vagas? Não. Está inclusive comigo agora fazendo mentoria para um outro concurso, tá? Então, assim, não quer dizer que, faça o meu curso, entregue as correções para eu corrigir, não. Pode ser para um outro profissional, mas que não seja para inteligência artificial, porque todas as redações, sem exceção, tá, gente, que foram corrigidas pela inteligência artificial, nem se aproximaram da correção da banca, tá? Isso eu tô falando de estrutura e abordagem do tema. A correção gramatical, não. Correção gramatical, ok. Então, tem que levar uma redação para ser corrigida por um profissional habilitado. Se não tiver o seu, óbvio, deixo meu contato aqui, o contato da minha equipe. Podem entrar em contato conosco e a gente vai
analisar o seu caso, tá? Porque a nossa mentoria ela é individual, então ela vai de acordo com o nível, com a bagagem que você está ali no momento. Então, aqui, por exemplo, ó, erros referentes à pontuação e ortografia, né? Acentuação e ortografia, que é o ponto, o calcanhar de Aquiles da maioria, né? Então, assim, o que vocês mais erram. Se vocês tiverem 10 erros aqui, ó, vocês já zeram aqui. Isso é muito comum, tá, gente? Muito comum os candidatos zerarem aqui e aqui também, ó. Quer ver? Ah, não, esse aqui dela, ela não vai analisar. Aqui, ó, a parte de norma culta. A norma culta, a banca avalia tudo, tá? De forma geral, o domínio que você tem com relação à norma culta. Então, se você zera aqui, às vezes aqui 1,5, errou bastante, regência, vocês têm muita dificuldade, regência e concordância, tá? A nota aqui também vai ser bem ruim, tá? Porque ela tá relacionada a esses outros critérios. Por quê? Porque avalia o domínio da norma culta. Você não fazer uso de palavras de linguagem coloquial na redação de vocês, que também é bem comum. A gente vai escrevendo e a gente tende a escrever da forma que a gente fala. Isso, inclusive, até nós que estamos habituados a escrever, se a gente não se policiar, a gente escreve da forma que a gente fala. E aí a gente comete esses erros, tá? Não tem uma linguagem 100% formal. Então, a parte textual, então, vai avaliar, obviamente, a estrutura do texto. Então tem que ser um texto dissertativo argumentativo, como que a gente vai saber? Como eu expliquei para vocês lá no início do vídeo, cada parágrafo tem um objetivo no seu respectivo, né, no seu texto, o tipo textual argumentativo, e cada período vai ter também a sua função no seu respectivo parágrafo. É um texto de opinião, não foi empregado ali a primeira pessoa, porque a gente tem que transmitir também pessoalidade. Então, você foi persuasivo, você argumentou, ou foi um texto expositivo. Então, tudo isso está sendo avaliado aqui. Perfeito? A sequência lógica e organização do pensamento é a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, está sendo aplicado o objetivo de cada parágrafo desse. Introdução, por exemplo, tem o objetivo somente de apresentar, tá? De forma bem a grosso modo, você está falando para o corretor assim: olha, corretor, eu vou falar sobre esse assunto, essa é a minha opinião e esses serão os argumentos que eu vou usar para te convencer. Então é isso que a gente faz lá na introdução. Desenvolvimento, o próprio nome diz, a gente vai desenvolver o texto. Lá é onde tudo acontece. Lá a gente vai argumentar, demonstrar conhecimento sobre o assunto por meio dos repertórios, que a gente faz isso. A gente vai demonstrar o nosso senso crítico, apresentar exemplos e reafirmar o posicionamento defendido. Muito importante esse elemento dentro do parágrafo de desenvolvimento, tá? E a gente vai trabalhar a conclusão. Lembrando que, como eu falei com vocês, se a banca cobrar um assunto positivo, a gente não vai problematizar o tema, tá? Como a gente tem que fazer no Enem, porque a gente tem uma proposta de intervenção obrigatória. No edital não fala acerca de propostas de intervenção obrigatória, mas pode ter essa informação lá na proposta de vocês. Quando vocês pegarem a prova, vai ter o tema ou a nossa charge sem frase temática e a banca colocar que ela quer uma intervenção para o tema. Aí a gente tem a obrigação de fazer, ok? Se ela não colocar, se o tema for positivo, não cabe intervenção. A gente vai tratar o assunto de forma positiva. Se for um tema negativo, a gente pode fazer a conclusão. Então, a gente pode fazer a conclusão reflexiva, a gente pode fazer a conclusão síntese, ou a gente pode fazer a conclusão, que é a proposta de intervenção. A gente tem essas três possibilidades se o tema for um problema, tá? Bom, e aí nós temos também os adequados de conectivos e elementos anafóricos, tá? Então, conectivos dessa forma, assim, logo, utilizado em todo o início de período e, obviamente, com relação à informação do período anterior. Então, os conectivos, eles servem como pontinhos que a gente vai fazendo ali de costura, sabe? Para o texto ele ser uma unidade. Então, eles são importantíssimos, tá? Então, a gente perde ponto em mais de um quesito se a gente não utilizá-los. E elementos anafóricos, a gente tem os temas de retomada, a gente tem os temas que a gente vai adiantar uma informação também. Vocês terão uma aula específica só sobre esse assunto para vocês entenderem e saber como aplicar na prova de vocês.
A questão da semântica dos períodos, aqui entra também a questão do truncamento, que acontece muito e vocês não percebem. Por exemplo, iniciar períodos com conjunções explicativas. Vocês ainda estavam explicando algo que vocês tinham informado lá no período anterior. Aí, ao invés de vocês colocarem uma vírgula, vocês lá e colocam um ponto final. E aí continua. Uma vez que, pois. E aquela frase, ela causa truncamento no texto. Aquela estrutura daquela frase que iniciou com aquela conjunção explicativa, ela não vai ser completa. Então, vocês erram muito porque vocês vão escrevendo e vão colocando um ponto final. A prof falou que o parágrafo de desenvolvimento ele tem que ser elaborado em 4 períodos. Então, vou pôr um ponto aqui, né? Porque eu já falei demais. Então, vamos fechar um aqui, aí escreve. Aí depois, nossa, só tem 3, deixa eu fechar um aqui também. Não é isso, tá? Então, vocês têm que entender que cada período tem que cumprir o seu objetivo. Então, tomar cuidado com os truncamentos. Vocês iniciam períodos com gerúndio. E aí a gente só tem o final da frase, o início estava lá no período anterior, ou seja, a gente também tinha ali uma vírgula, teria que ter uma vírgula, a gente tem um ponto final. Então isso acontece bastante nos textos de vocês. E coerência e coesão tá relacionada aqui, igual eu falei com vocês, ó. Tá vendo? Se a gente não usa os conectivos, e se a gente utiliza elementos anafóricos de maneira equivocada ou não os utiliza, a gente também perde ponto aqui. Então a gente vai perder ponto em mais de um quesito por conta de falta de conectivo, gente, que na minha opinião é o mais fácil, tá? É entender o que encaixar de acordo com a ideia que a gente vai elaborar ali naquele período. Não é difícil, tá? É treinamento mesmo. A parte técnica é a parte de interpretação do tema. Então a gente vai ter aqui primeiro a compreensão da proposta. A banca quer saber se você abordou exatamente o assunto e os recortes, tá? A banca não vai colocar um assunto e deixar você escrever livremente sobre o que você quiser. Vai colocar ali o racismo, o feminicídio, a tecnologia. Infelizmente, não. Tenho certeza que você gostaria muito, mas não é assim. Então vai ter o assunto, que pode ser sim o racismo, que pode ser o feminicídio, pode ser tecnologia, mas a banca ela já coloca, ela já entrega para você o que ela quer saber sobre aquele assunto, que são o que a gente chama de recortes, tá bom? Então tem que entender, interpretar muito bem a proposta. A habilidade argumentativa, tá? Que é o que eu falo para vocês, ó, relevância das informações. O que é isso, prof? Repertório, turma. Repertório sociocultural. Ah, não é possível, prof. Você falou que não era redação igual de Enem, eu vou ter que ficar lembrando de repertório, porque para cada eixo temático vai, gente. Texto argumentativo, ele trabalhado, feita a argumentação dentro do senso comum, ele não é convincente, ele não é persuasivo. Você tem que transmitir conhecimento. Sabe quando a gente conversa com uma pessoa, a pessoa fala, e a gente fala, meu Deus, não tem fundamento nenhum aquilo que aquela pessoa está falando? Por quê? Porque ela não te aproximou do discurso. O que ela está falando ali, para você, são coisas só da cabeça dela. O que é isso? Senso comum. Não te aproximou, não fez você entender a visão que ela tem de acordo com o conhecimento que está disponível, que você também sabe sobre. É igual quando a pessoa vai discutir sobre time de futebol, sobre política, ela começa a falar, fulano que é bom, ciclano que é bom, meu time é melhor. Quando ela começa a apresentar dados, fatos, você pode não concordar com ela. Mas você começa a prestar atenção, fala, olha, aquela pessoa ali pode estar falando um monte de abobrinha, mas ela sabe o que ela tá falando, desde que esses fatos sejam reais, claro, né, gente? Por isso que a gente tem que apresentar repertório que realmente vocês saibam do que estão falando, que eles estejam corretos. Então tem que ter repertório, e aqui a gente tem um ponto e meio. Deixa eu voltar aqui. Exatamente, 1,5 ponto somente para isso, tá? E não pode de jeito nenhum, tá, turma? Copiar informações dos textos motivadores. Ah, professor, o professor fulano de tal me ensinou a parafrasear. Lá na prova, lá na coletânea, tá escrito que 30% dos brasileiros somente tem o hábito de ler pelo menos um livro por ano. Eu coloco 70% não lê. A informação é sua. O conhecimento, ele é seu, que você trouxe para a prova. A banca está ali avaliando o seu conhecimento sobre o assunto. Então, por meio daquela informação, ele vai falar, nossa, fulano tem conhecimento, né? Ele sabe que 70% das pessoas não leem. Não é um conhecimento seu, então não serve,
tá? Vai ser desconsiderado. E se simplesmente decorar repertório e jogar na redação, além de você perder ponto com relação à coesão, lembra que eu falei sobre coesão lá na outra parte, na parte textual? Pede ponto em coesão textual, porque a gente tem uma ponta solta, tá? O que tem a ver a Constituição Federal, artigo 5º com o tema? Não é só decorar um monte de repertório e jogar, não. Tem que relacionar, tem que linkar, tá bom? Então, já comecem a montar o caderninho de vocês. Progressão temática, então o nosso texto ele tem que ter uma progressão, igual eu falei, a gente vai apresentar, aí depois a gente apresenta tópico frasal no parágrafo de desenvolvimento, depois o repertório, depois a gente explica a relação do repertório com a argumentação, e ali a gente já faz os dois, né? Juntos, e aí argumenta, já coloca ali o seu posicionamento. Então, o que? É uma crescente, vai progredindo essa abordagem, essa apresentação de ideias. Então tem que ter ali essa estrutura, tem que dominar a estrutura. Redação é técnica, tá? Não é inspiração, não é aquela pessoa que tem o dom para escrever. Lógico que existe, gente, a questão de habilidade, tá? Eu não tenho habilidade nenhuma para tocar instrumento, já tentei tocar instrumentos, mas se eu realmente me dedicar, persistir, sabe, fazer aula, tudo certinho, falar, não, eu quero tocar, eu vou conseguir tocar, mas tem pessoas que pegam um violão, pega ali as partituras, 2 semanas a pessoa tá tocando super bem, é uma habilidade dela, e a gente não deve se comparar, porque nós somos seres humanos diferentes, cada um de nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, então temos as nossas habilidades que são diferentes, tá? Mas todas as pessoas conseguem escrever. Alguns vão aprender muito mais rápido, outros menos. Mas eu tenho certeza que você tem habilidades que aquela pessoa que aprende super rápido a escrever uma redação não tem. E tá tudo bem, gente. A vida é assim mesmo, tá? Conhecimento do tema e cobertura dos tópicos. Tá vendo que a banca ela costuma avaliar, ó, um quesito de forma mais profunda e de forma mais superficial o mesmo assunto. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, tá vendo? Aqui é mais superficial, ó, coesão e coerência. Então aqui eu tô avaliando o quê? A coesão. Aqui é de forma mais profunda, ó, não é somente a coesão, porque a coesão engloba também outros detalhes, como eu falei, a questão do repertório que ele não foi linkado. Aqui a banca está avaliando só os conectivos e os elementos anafóricos. Não entra essa questão das informações serem conectadas, entende? Mas tem relação com o uso ou não de conectivos. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem a compreensão da proposta, a interpretação. Aqui a banca vai um pouco mais profundo nessa informação. Então, a cobertura dos tópicos apresentados, domínio, com a inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Então, quanto você realmente atingiu exatamente aquilo que foi cobrado, os recortes, o assunto, se o tema era uma pergunta, se era uma afirmação, o que você tem que fazer nesses casos. Então, tem que saber e tem que dominar isso aqui, tá? E aqui a capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto também está relacionado à interpretação e aos repertórios, tá? Seu senso crítico, a sua capacidade de analisar o assunto de acordo com o conhecimento que você já tem, entenderam? Então, assim, é uma banca que ela analisa detalhe do detalhe. Então, qual é o ruim disso, tá, gente? Porque tem a parte ruim, dilui muito a nota, tá? É diferente de quando a gente tem o Instituto ALCP, por exemplo. A gente tem 4 critérios, a prova vale 100, cada critério vale 25, que é 90% dos casos que é assim que ela faz. Então é muito mais fácil, tá? De você conseguir uma nota maior, vamos dizer assim. Aqui dilui muito a nota. Então a nota ela vai ficando bem picada mesmo e aí dificulta um pouco mais a gente conseguir a nota máxima. Então a gente tem que ir bem trabalhando com muito cuidado cada detalhe, cada ponto aqui para a gente não perder ou perder o mínimo possível em cada quesito desse, tá? Mas vários alunos meus já conseguiram nota máxima com a IDECAM. Como eu falei anteriormente, não é uma banca muito exigente, tá? É uma banca bem tranquila. Dá pra gente trabalhar de uma forma bem feita, entregar o nosso melhor e a gente conseguir uma excelente nota para essa banca, tá? Eu vou passar, gente, essa outra parte aqui, deixa eu ver aqui um detalhe.
A questão da mentoria e a questão do estudo para a prova discursiva é para a nossa aula 2, tá? Para não ficar muito grande, muito extensa aqui a nossa abordagem, porque já está completando 40 minutos de aula. Eu não gosto de aulas muito longas, por quê? Porque vocês começam a ficar dispersos. Aí eu vou passar para a aula 2 para a gente conseguir abordar tudo, tá bom? Vamos lá para a próxima então, ó. Toma um café, um chá, respira e volta.